nós vamos conversar sobre as 4 massas básicas. Na primeira live de manhã, a gente falou que existe 12 massas que a gente pode usar na panificação. Eu já falei para vocês quais são elas, né? Agora, para você, quando a gente pega essas 12 massas base da panificação, a gente consegue transformar elas em somente 4, para ficar mais fácil para a gente. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Para ficar mais fácil para a gente e para não ter aquele problema de ficar fazendo uma massa, fazendo outra massa, indo atrás de outra massa, fazendo a outra massa dando errado, fazendo uma massa dando certo, fazendo outra massa dando errado. Então, o que a gente entendeu dessas 12 massas que eu falei para vocês é que a gente pode ter somente 4 massas para fazer qualquer tipo de pão universal com ela. E as 4 massas são a massa base de pão salgado e rústico, que eu já falei, a massa base neutra, a massa base de pão doce e a massa base de pão doce recheado. Já falamos sobre todas elas na live anterior. E nessa live agora, a gente vai abrir o campo e vai falar especificamente de cada uma delas, como deve ser feita a massa, como deve ser feita a sova e como deve ser as atribuições, as mudanças que você pode fazer nela. As mudanças nessa massa base não podem ser muito bruscas. Por quê? Porque elas já são massa base. Você vai usar a base dessa massa para fazer outro tipo de massa. Estamos entendidos até aqui? Então, vamos começar então a falar. Eu vou abrir o leque, gente. A gente vai abrir cada massa dessa e falar um pouco dela, tá bom? A primeira massa base nossa é a massa base de pão salgado e pão rústico, certo? Até aí, tudo bem. A massa base de pão salgado, a base dela é água, fermento e a farinha. Já falamos sobre isso. Agora, quais são as variações dessa massa base de pão salgado? Você pode rechear essa massa? Pode, desde que o recheio da massa do pão salgado seja salgado. Você pode pôr alguma coisa por cima, queijo ralado, queijo tipo mussarela por cima? Você pode. Existem vários pães que são salgados que tem queijo por cima. Você pode fazer isso. Só que as mudanças não podem ser drásticas demais. Algum pessoal aqui do chat me perguntou assim, se pode colocar gordura na massa. Geralmente, essa massa base de pão salgado ela é feita assim. Farinha de trigo, fermento, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, porque a farinha é muito fraca, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Por que açúcar na massa nesse caso? Se você não quiser colocar açúcar na massa, não precisa. Esse açúcar, uma colher de sopa, não vai dar diferença nenhuma na massa, gosto de açúcar, nada. A gente coloca uma colher de sopa de açúcar na massa para que ela fique um pouco mais, como eu posso dizer, amarelada na hora de assar. Se você não colocar o açúcar, você vai assar essa massa de pão salgado e essa massa de pão salgado vai ficar muito branca. E não é exatamente isso que você quer. Então você precisa colocar uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal, já sabe que é para deixar a massa salgada, no ponto certo. E aqui você pode colocar gordura? Pode sim. Aqui, só que aqui não pode ser manteiga, porque a manteiga, a intenção da manteiga, da gordura aqui da manteiga, é deixar o pão macio. E o pão francês ou pão salgado não pode ficar macio. Então, o que a gente vai conversar aqui é que pode pôr gordura? Sim. Então, vai ser uma colher de sopa de óleo vegetal, qualquer um que você tiver, ou então uma colher de sopa de banha de porco, certo? A gente usa geralmente
Eu sei que o pessoal não vai gostar, vai xingar, vai falar um monte. A gente usa geralmente aquela gordura que você faz as carnes e depois você peneira e fica só a banha. Então, no pão salgado você pode usar esse tipo de banha. Aqui a gente usa fritar o torresmo. Depois que a gente frita o torresmo, aquela banha que sobra a gente coloca na geladeira e vai usando dia após dia na massa de pão francês ou na massa de pão bengala ou qualquer um desses. Essa massa de pão salgado, que é a massa base de pão salgado, é para fazer as bengalas, pão francês, pão italiano e pão rústico. Eles precisam ter a casca amarelada por cima, bem rústica, ter pestana por cima, ter a casca grossa por cima e ter a casca grossa por baixo. Como eu faço para que ele abra a pestana e fique com aquela casca crocante por cima? Já falei que você pode colocar gordura desses tipos de gordura aí que eu te falei. Para você fazer a pestana num pão francês ou em qualquer tipo de pão rústico, você precisa colocar o forno ao máximo, tipo 250 graus, nos primeiros 15 minutos. Quando você vê que nos primeiros 15 minutos ele começou a corar e começou a abrir a pestana, aí você vai no forno. Deixa eu começar do começo para você entender, gente. Quando você for assar o pão salgado, você precisa, se for um forno doméstico, igual o nosso que a gente usa aqui para fazer os pães, você precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, você precisa ligar o forno, o forno tem que estar pré-aquecido a 250 graus. Você vai fazer isso, vai ligar o forno 20 minutos antes para o forno aquecer até você colocar a massa lá para assar. O seu pão, ele vai precisar que você coloque uma travessa, um recipiente que você pode colocar no forno com água fervente no piso do forno. Você coloca lá no piso do forno essa água fervente para gerar o vapor. E na hora que você for colocar o pão salgado para assar, você precisa jogar de uma só vez cerca de 100 ml de água dentro do forno para formar aquele vapor. E na hora que formar o vapor, você coloca o pão para assar. Nos primeiros 15 minutos, você precisa assar no forno máximo, 250 graus para mais. Forno máximo. Assim que você vê que começou a corar e começou a abrir a pestana, a rachar, você vai lá, vira essa bandeja, você colocou assim, você vira ela do outro lado, para que esse lado possa assar do mesmo lado que você assou. Os dois lados tem que assar do mesmo jeito, para não ficar um lado mais assado que o outro. Eu estou falando, gente, em forno doméstico, que é o que a gente tem, um fogão de dentro de casa de gás mesmo. É assim que você tem que fazer. Feito isso, o que você vai fazer? Se passaram 15 minutos, as pestanas já abriram, você vai virar a bandeja, vai tirar a água fervendo que está lá dentro, que nessa altura do campeonato já não deve ter muito, né? Deve ter só um pouquinho, porque ela vai evaporando, e você vai tirar essa forma de água de dentro e vai fechar o forno normalmente e vai deixar mais uns 15, 20 minutos para esse pão assar, pão salgado, para esse pão assar, que nessa fase que você deixa o pão assando, o que está acontecendo? Ele não está mais assando, agora ele está secando para formar aquela casquinha de cima bem dura e a casquinha de baixo bem dura. E assim, na hora que você tirar o pão, ele começar a dar aquelas casquinhas crocantes por cima. Então, os primeiros 15 minutos é para assar, cozinhar o pão. Os próximos 15 minutos no forno baixo é para secar os pães. Para quem chegou agora no chat, estamos falando como que assa um pão salgado, seja ele qualquer for, baguete, bengala, pão francês, pão italiano, qualquer tipo de pão rústico que tiver a casca grossa por cima. Esse é o pão salgado. Essa é a massa base de pão salgado.
As variações que a gente tem que fazer nessa massa são somente essas, não dá para variar mais nada, porque senão perde a base, o efeito do pão francês.